Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou Antonieta Ribeiro, coordenadora do ADM Mulher, e junto com Jaqueline Pimentel, preparamos um bate-papo muito especial sobre prevenção e autocuidado. E para esse momento, nós teremos o Dr. Cleiton Ribeiro, oncologista com larga experiência, que estará conosco nesse bate-papo e trará informações elucidativas, informativas e essenciais para a prevenção. Olá, eu sou Cleiton Ribeiro, médico oncologista clínico do Hospital São Domingos, formado pelo Hospital do Amor em Barretos. Atuo aqui no hospital desde 2006, há praticamente 20 anos. Queria agradecer o convite do CRA Maranhão, do ADM Mulher, para a gente estar aqui nesse momento compartilhando informações sobre conscientização e prevenção do câncer. Dr. Cleiton, o Outubro Rosa, ele fala sobre a importância do diagnóstico precoce no câncer de mama. Qual o impacto de um diagnóstico precoce no tratamento? Só falando um pouquinho sobre o que é o Outubro Rosa, é uma campanha mundial hoje em dia que nasceu na década de 90 em Nova York, onde no final de uma corrida de rua, um grupo de mulheres colocava o laço rosa, aquelas mulheres que terminaram a corrida, como uma simbologia para lembrar elas de fazer a mamografia anualmente para detecção precoce. E qual é a importância da detecção precoce não só do câncer de mama, mas para todos os cânceres que a gente tem exames de rastreamento. O que é rastreamento, primeiro, né? Rastreamento é quando você pega uma população saudável, sem doença, mas que a partir de uma determinada idade ela tem o risco de desenvolver aquela doença e você oferece um exame que é capaz de, com a detecção precoce, reduzir a mortalidade daquela doença. Então, para a mamografia, que é o caso do câncer de mama, ser carimbada, né, como um exame de rastreamento para câncer de mama, ela foi estudada em larga escala em todas as populações, em vários estudos, e a Organização Mundial de Saúde vem e coloca aquele exame como um exame que é capaz de detectar precocemente o câncer numa mulher a partir de uma determinada faixa etária. Hoje a faixa etária para isso é aos 40 anos, em quem não tem história familiar de câncer de mama, e nas mulheres que têm história familiar diminui para 35 anos. E a importância de tudo isso é que o diagnóstico precoce traz muito maiores taxas de cura. Né? Então, assim, as mulheres que a gente fala que tem o estadio do tumor 1 ou in situ, eles têm taxas de cura acima de 90%. Então, o diagnóstico precoce, ele vai trazer para a nossa população feminina a chance de, ao ter o diagnóstico de um câncer, ter o diagnóstico de um câncer curável. Dr. Cleiton, mesmo com tanta informação, ainda é comum ver mulheres que acreditam que o autoexame é suficiente para a detecção do câncer de mama. Quais são as suas orientações? O autoexame, ele nunca vai detectar, por exemplo, uma microcalcificação agrupada, que pode ser o início da formação de uma hiperplasia atípica, o início de um carcinoma in situ, início de um câncer de mama muito inicial. O autoexame, na maioria das vezes, a paciente vai sentir lesões acima de 1 centímetro, e aí a história muda em relação ao diagnóstico precoce, em relação à doença inicial. Então, assim, a gente não pode entender o autoexame como rastreamento. O autoexame é importante para a mulher para ela ter noção da textura da mama dela, se muda alguma coisa, se é um sinal de alerta, mas ele nunca foi um exame, o que é recomendado para diagnóstico precoce, e não é. Volto a falar, é a mamografia que tem que ser anual, a partir dos 40 anos, ou a partir dos 35 anos para quem tem história familiar de câncer de mama e ovário. Dr. Cleiton, além da herança genética, quais outros fatores podem contribuir para o aumento do risco de desenvolver o câncer de mama? Então, a herança genética, ou você vir com o DNA mutado, é alguma coisa que a gente não pode modificar. A gente nasceu com ela, a mulher nasceu com ela, o homem também pode carrear essa mutação e ter o câncer de mama, que principalmente a mutação que a gente chama do BRCA1 e 2, isso foi muito exposto na mídia quando a atriz americana Angelina Jolie falou que tinha essa mutação. E hoje o acesso a fazer o teste genético melhorou muito.
E a gente tem visto que a incidência está entre 5% e 10% dos casos são geneticamente determinados, né? E esses outros 90%, né, aonde é que vem o risco? Existe um risco que é a menstruação numa idade muito jovem, abaixo dos 12 anos. E o outro extremo, a menopausa acima dos 55 anos. Por quê? Porque isso faz com que a mulher fique exposta muito a essas variações hormonais e a mama fica também exposta lá, essas variações dos picos de estrógeno, né, que poderia estar estimulando alguma célula que tivesse ali para desenvolver o câncer de mama. Então, isso é uma coisa que quando eu recebo a paciente, eu não tenho como mudar, que ela menstruou aos 11 anos. Né? Ela já traz esse risco. Existem riscos também relacionados a hábitos de vida, né? O cigarro, o alcoolismo, o consumo de bebida alcoólica. E hoje, a gente tem visto muito chegar pacientes onde você exclui quase todos os riscos e a gente encontra o quê? Obesidade e sedentarismo. Né, a obesidade e sedentarismo ela está intimamente relacionada com vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. Então, a gente tem a história familiar positiva também, aumenta o risco, não é o DNA, né, não é ter o teste genético positivo, é a história familiar positiva, aumenta o risco também daquela paciente desenvolver o câncer de mama. Algumas pacientes que fizeram a biópsia na mama e veio um resultado chamado hiperplasia atípica. Então, são pacientes que têm um maior risco de desenvolver um câncer de mama e essas pacientes a gente normalmente trata protegendo ela ali, neutralizando os receptores da mama de estrógeno com um remédio chamado tamoxifeno durante 5 anos. Né? É um tratamento que a gente chama de quimioprevenção, apesar de não ser uma quimioterapia. Entendeu? Ser uma droga que faz um bloqueio do estrógeno, da ação do estrógeno na mama. Então a gente tem os fatores que a mulher pode modificar, né, que é ter hábitos saudáveis em relação a não fumar, a evitar o máximo possível bebida alcoólica, ter um controle de peso ideal, fazer atividade física. Então isso a gente pode mudar. O que a gente não pode mudar é o DNA. E aí, se a paciente vem com DNA mutado, o que é que se faz? E aí tem o que a gente chama de aconselhamento genético, né? Do momento que essa mulher vai ser sugerido para ela tirar as 2 mamas e retirar os 2 ovários quando ela tem a mutação patogênica, aquela mutação que diz ela tem mais de 90% de chance de desenvolver o câncer por causa do DNA dela. Então, eu acho que a mulherada aí tem que ficar atenta, né? Se ela lembrar que ela teve uma menstruação numa idade muito jovem e ela está chegando ali aos 40, ela tem que se cuidar, né? E algo que a gente tem discutido muito é o tempo de uso de reposição hormonal. Né? Então, assim, esse tempo de uso, quanto mais prolongado for uma reposição hormonal, a paciente pode ter o maior risco. Isso, é claro, tem que ser bem acompanhado com o endócrino ou o gineco que está passando, que está prescrevendo, eles têm habilidade para cuidar disso. E essas pacientes, de preferência, eu acho que tem que ter um mastologista também acompanhando junto elas. Dr. Cleito, apesar de tanta campanha, de ter um mês dedicado ao câncer de mama, outros meses do ano dedicados a outros tipos de cânceres, mas é normal que algumas pessoas não priorizem e que algumas mulheres deixem para o segundo plano a prevenção. Em detrimento das muitas demandas, dos muitos papéis, acabam por não priorizar. O que o senhor diria em relação a essa não escolha por ser prioridade? Eu acho que a gente, assim, a campanha de conscientização, ela vem muito para isso, né? Para a gente tentar alertar e anualmente, né, recorrentemente, de uma maneira recorrente, de abrir essa luz para essa mulherada aí, que ela precisa fazer o exame com o objetivo de olhar que o exame é normal, ou se tiver qualquer alteração mínima que seja, fazer a investigação para que a gente, se tiver um câncer de mama, tenha um diagnóstico precoce. E anteriormente eu estava falando sobre os fatores de risco, a gente também tem que falar que as mulheres que não amamentaram e as mulheres que têm gravidez após os 30 anos, elas também têm um maior risco. E hoje em dia é muito comum a mulher engravidar mais tarde. Né, com a jornada que a mulher entrou no mercado de trabalho e, né, tudo isso que o mundo mudou para a mulher também, ela tem deixado a gravidez para mais tarde.
E muitas vezes, diferentemente das gerações anteriores, que tinham muitas gravidezes, ou seja, a mulher amamentava muito ali, né, eram vários filhos, hoje as mulheres também têm 1 ou 2 filhos, no máximo 3 aí. Então, a gente tem que lembrar para todas as mulheres que ela precisa reservar a mamografia. Você vai fazer ali em 10, 15 minutos esse exame. Ela precisa se dar o direito de enxergar que ela tem que se cuidar, né? Porque depois de um diagnóstico de doença avançada, tudo muda em relação a você ter uma obrigatoriedade de receber tratamentos muito mais agressivos, com taxas de controles que são eficientes, mas não são as mesmas taxas de cura que a gente consegue num diagnóstico precoce. Tivemos um bate-papo maravilhoso com o Dr. Cleiton, né, a quem deixamos os agradecimentos. E nesse momento é interessante dizer que estar aqui falando sobre esse assunto é, acima de tudo, uma possibilidade de colocar uma narrativa de vivencial, experiencial, né? Ano passado eu fui diagnosticada carcinoma in situ, e aí é considerado ainda um pré-câncer, mas a gente sabe que tem lá a sua taxa, como você mesmo falou, da estatística. Mas o recado que eu deixo aqui é a relação que eu tive, que eu tenho com essa condição de diagnóstico, foi uma relação muito positiva, tem sido uma relação muito positiva. Isso porque o diagnóstico precoce me proporcionou esperança, me proporcionou probabilidades diferenciadas, me proporcionou, de fato, uma jornada diferenciada. Então, o meu recado para todas as mulheres é: se priorizem, não deixem para o segundo plano a prevenção. É extremamente importante e realmente salva vidas. Bom, como a Jaque estava falando, realmente foi um bate-papo maravilhoso. O profissional foi escolhido realmente assim, é um profissional que acompanha tanto a Jaqueline quanto a mim. Sim, nós duas estamos no tratamento, estamos no processo, né, do câncer de mama. Graças a Deus aí nossa caminhada está sendo tranquila, mas está sendo tranquila com base na fala do doutor, em um diagnóstico precoce, em conhecer o corpo, em se priorizar. Eu realmente nunca senti nada. Foi uma surpresa o diagnóstico do câncer de mama. E às vezes eu escuto algumas mulheres falando: eu me alimento bem, eu faço atividade física regularmente, então eu estou livre, né? E o doutor já falou que não é bem dessa forma que as coisas acontecem. Então, mesmo que você esteja se sentindo bem, mantenha seus exames em dia. É importante o acompanhamento do seu mastologista, da sua ginecologista, para que você possa ter uma caminhada tranquila. Bom, queria agradecer ao Conselho Regional de Administração Maranhão e ao ADM Mulher por estar aqui conversando com Jaqueline e com Antonieta. E como oncologista, em relação a tudo isso, a única coisa que eu digo é que o dia é hoje e o momento é agora, né? Não é amanhã. Então, se a gente tem nossos exames, né, de rastreamento a partir daquela idade que está proposto, né, para se fazer, e aí eu vou aproveitar esse momento também e falar dos outros exames, lembrar que aos 45 anos tem que começar a colonoscopia, tanto para o homem quanto para a mulher, ou 10 anos antes da idade que um parente de primeiro grau tenha tido um câncer de mama, por exemplo, um câncer de intestino. Aliás, a mãe teve um câncer de intestino aos 51 anos, então menos 10 anos vai dar 41 anos. Essa paciente, esse familiar, ele começa aos 41, não aos 45 anos. Para o homem também, a coleta do PSA e o toque retal a partir dos 45 anos. E se o paciente é um grande fumante, ele tem que fazer uma tomografia de baixa dosagem a cada 6 meses e entrar no programa antitabagismo para a gente reduzir a mortalidade do câncer que mais mata, que é o câncer de pulmão. Então, a gente está de portas abertas para receber qualquer um de vocês que precise de qualquer orientação, que o exame não tiver em dia, para que a gente atenda e faça a consulta e peça o exame, ou o ginecologista, o urologista, o médico que você tiver disponível, o generalista. O que importa é que o dia seja hoje, o momento seja hoje, porque a nossa experiência, a gente vê que às vezes amanhã pode ser tarde demais. ADM Mulher, do Conselho Regional de Administração. Informação e prevenção transformam vidas.